Como reconhecer um semeador de contendas e discórdias na família? Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, Salmo 133, versículos 1 a 3. É o tema, o versículo de base do estudo bíblico desta noite. Amanhã é feriado, vamos poder ficar 10 minutos mais na igreja. Vamos todos, na minha Bíblia está na página 641, diz assim a palavra de Davi: Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor, vamos deixar aí o coração sensível, aberto. Quando se ouve a voz de Deus, não há lógica, há fé. Vamos ouvir o Senhor falar. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, eu amo oferecer-te louvores, honras e glórias. A nossa relação não é com um mito, a nossa relação é com o Senhor verdadeiro, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o autor da vida eterna. Por isso, Senhor, nesta hora, aquietamos os nossos corações, porque aqui viemos em busca de alimento sólido, aqui viemos em busca dos pastos verdejantes, aqui viemos, Senhor, em busca de sermos cuidados, pastoreados. Sabemos que estamos em peregrinação e que vamos viver a eternidade, e aqui estamos, Senhor, no cumprimento dessa palavra de salvação. Por isso, queremos ouvir a Tua voz, cuidar da nossa salvação com temor e com tremor, e cuidar da nossa família com muito amor. Fala-nos esta noite, em nome de Jesus Cristo, de orientação bíblica, fala-nos com a palavra, em nome de Jesus Cristo. E o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, noiva de Cristo, aqueles que estão ataviados de branco, sem manchas, sem rugas e sem defeitos, meus filhos em Cristo Jesus. Esta é a sabedoria que acabamos de ler no Salmo 133. Este salmo celebra a harmonia e a fraternidade da família. Este Salmo 133 reflete também o que é uma boa sociedade, a solidariedade da família, a harmonia uns com os outros, a força da família. Eu vou lembrar-lhe o que diz o Salmo. Ele diz: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Você sabe que muitas famílias correm perigo por perderem esta harmonia, por terem laços fraternais quebrados. A igreja tem que cuidar dessa área. Nós sabemos que em todas ou em quase todas as famílias há pessoas, membros da família, que muitas vezes quebram este laço que a Bíblia diz: é bom e agradável os irmãos viverem em união. Mas eu tenho essa experiência na minha família, e certamente muitos dos irmãos têm esta experiência, de verem a harmonia, o bem-estar fraternal quebrado dentro da família. Então, muitas famílias correm o perigo de perder esta harmonia, têm laços fraternais quebrados.
E eu quero dizer à igreja que eu cultivo esta paixão pela harmonia. Eu não gosto de tensões familiares, eu não gosto de agitações familiares, eu gosto da harmonia e gosto da unidade. Você sabe por quê? Porque eu sou um ministro do Evangelho, e eu creio que a desunião é intolerável para o povo de Deus. É intolerável. Eu sou um ministro porque eu creio também na união da família. Desunião é intolerável. Deus quer que as famílias vivam em unidade, em comunhão, porque eu volto ao Salmo, é bom e agradável viverem os irmãos unidos. Então, meus irmãos, esta palavra que estamos lendo esta noite visa encorajar a igreja, os membros da igreja, a família de Deus, a lutarem pela harmonia da sua família. Harmonia da sua família. Porque, irmãos, na realidade existem muitos problemas familiares. Muitos problemas familiares. E nós precisamos de discernir alguns problemas que quebram essa harmonia, que rompem os laços da unidade, da fraternidade. Nós chamamos a isto de semeador de contendas. É muito difícil tratar deste assunto publicamente, porque eu sei que às vezes isso mexe com valores, e quando se trata da família, todo mundo diz, mas essa é a minha família, não se meta nisso. Mas eu quero que você saiba que existem sim, na grande parte das famílias, pessoas que geram desarmonia, que geram desunião, e nós temos que tratar isto na igreja. Vamos então ver o que diz o Provérbios de Salomão 6:19. O Senhor vem falando de pecados que Ele não gosta, que Ele não pactua, e chega ao versículo 19, ele diz que, além da testemunha falsa que profere mentiras, que Deus abomina o que semeia contendas entre os irmãos. Deus abomina. Qualquer pessoa, na família, na igreja, na sociedade, que semeie, portanto, semeie tem a ver com o quê? Com sementes. Você sabe, todas as nossas palavras são sementes. A palavra de Deus é uma semente. O coração do povo de Deus é o coração da terra fértil. Tudo que é semeado no nosso coração produz, para o bem e para o mal. Esse é o problema. Por isso o Senhor disse, olha, eu abomino o que semeia contendas entre os irmãos. E eu vou lhe dizer uma coisa, Deus tem abominado pessoas da nossa sociedade aí fora secular, que têm semeado contendas graves, sementes graves contra o bem-estar da sociedade. Todos os dias você vê notícias que vêm desarmonizar, desequilibrar, desestruturar as famílias. Deus é contra isso. Não é só contra dentro da família, dentro da igreja, é também contra a sociedade que se postula contra a família. Veja você, meu amado, família é solução de tudo. A unidade da família é uma bênção. Se há um esgarçamento nas relações familiares, você sabe, se há um esgarçamento, é porque há manifestações antissociais que desequilibram a família. E você sabe que onde há manifestações antissociais, vou lhe dizer uma coisa muito importante, todas as famílias que têm manifestações antissociais e desequilíbrio familiar, leva a quê? Leva o que você tem ouvido e lido nos jornais, na televisão, a criminalidade infanto-juvenil, drogas, alcoolismo e prostituição. A desestruturação da família
é a raiz dos problemas, dos conflitos. Há uma pesquisa, nós temos hoje 750 mil pessoas atrás de grades de prisões. Grande parte pessoas relativamente jovens, 20, 25 anos, até 30, 35, a maioria deles são pessoas que na raiz da sua família viram desestruturas fortes, viram a ausência de um pai, viram violência dentro de casa, viram uma mãe ser humilhada, e essas pessoas que estão com tantos conflitos são pessoas que buscam no caminho do crack, no caminho da cocaína, no caminho do alcoolismo, da prostituição, um pouco de enlevo para a vida, por incrível que pareça. Então, nós vimos ensinando a igreja que é na família que nós temos que aprender a cultivar virtudes. Não há outro ambiente melhor para o cultivo de virtudes como a família. Família tem que ser bem estruturada. Família é onde há o aprendizado de virtudes. Então, para eu aprender virtudes dentro da minha família, eu aprendo com quem? Com meu pai e com a minha mãe. Se há esgaçamento nas relações, desestrutura, desunidade nas relações marido-mulher, os filhos pagam por isso. Então, e o Estado, apóstolo? Eu vou lhes dizer uma coisa muito importante. O nosso Estado brasileiro não se empenha em fortalecer famílias. Pelo contrário, há projetos de lei que desestabilizam a família, tumultuam a família. Eu tenho visto com uma certa apreensão, e eu como seu pastor tenho que lhe ensinar isto, e vou ensinar a cada culto, porque eu tenho visto tentativas de membros do governo de lançarem lenha na fogueira. As famílias já estão tão fragilizadas, tão doentes, e aí vem as leis do nosso país para desconstruir o que Deus criou. Então você sabe, nós estamos vivendo agora uma hora no Brasil com a questão da desconstrução da heteronormatividade. Então o governo agora quer interferir na vida das famílias e dizem, olha, não há mais só homem e mulher, não há só mais masculino e feminino, há outros gêneros. Ora, meus amados, a igreja não pode ficar calada com isso, porque isso é um sopapo no fígado, amado. É como dois boxers estão lá num canto de um ringue e um dá um sopapo no fígado. Isso é um sopapo na ponta do queixo, no fígado da família brasileira, porque, irmãos, nós ensinamos a cultivar valores, virtudes, sabedoria, tradições evangélicas, cidadania, educação. É isso que nós vimos passando nas famílias da igreja. Mas membros do nosso governo querem desconstruir o que Deus criou. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, Deus fez macho, Deus fez fêmea. Mas leis que querem desconstruir a heteronormatividade. O que quer dizer hetero? Deus fez um homem para conviver com uma mulher e uma mulher para conviver com um homem. Se Deus tivesse criado dois homens, nós não estaríamos aqui. Ou estaríamos? Não estaríamos, porque duas pessoas do mesmo sexo não procriam. Então Deus criou um homem, Deus criou uma mulher, Deus não criou um gênero neutro, Deus não criou diversidade sexual, Deus não criou diversidade familiar. Deus criou um homem, Deus criou uma mulher. Pastor, então o que há? Aí é uma crise ética que tem castigado a vida pública, que tem origem em crises familiares. Porque, irmãos, quando você ouve falar de uma pessoa ligada ao governo, que faz o que faz, como as notícias chegam diariamente ao povo de Deus, isso é a ausência de valores, de princípios éticos que nasceram dentro da sua família.
indivíduo que é capaz de se apoderar de milhões e milhões que pertencem à sociedade e é capaz de se locupletar, isto não é um problema de desvio de um homem, isto começa dentro da sua família. Porque na minha família, eu tive uma mãe que se eu mexesse em dinheiro, ela me dava 2 cinturadas nas costas. Nós éramos 5 irmãos dentro de casa, mais primos que vinham comer todo dia na nossa casa, mais amigos, e a minha mãe dizia, se mexer em dinheiro, se quebrar alguma coisa dentro de casa, havia ordem. Então, quando eu fui para a escola, nenhum professor colocaria na minha cabeça um pensamento diferente do que eu ouvi dos meus pais. A escola é para escolarizar, a escola não é para mexer com as questões sexuais. Quando nasce um menino, tem uma genitália de menino, é menino, acabou o ponto final. Quando nasce uma menina que tem genitália de menino, é menina. Então a crise ética começa onde? No âmbito da educação da família. Quando você vê as notícias de corrupção, quando você vê as notícias mais escandalosas, não pense que isso nasceu na vida de um homem, isso nasceu dentro da família daquela pessoa, onde não havia ética, onde não havia vergonha na cara, onde não havia temor de Deus. Então, onde não há, nasce toda espécie de coisa ruim. Então, apóstolo, essa questão que o senhor vem falando sobre a ideologia de gênero, nós temos que saber discutir isto aqui publicamente. A Igreja Cristo Vive não vai ficar calada com essa situação. Porque eu estava ouvindo ontem um pseudo-artista dizendo, não, aquilo que nós vimos lá, de um Cristo com instrumentos eróticos, de pessoas tendo relações de pedofilia, relações de zoofilia, isso é arte. Bom, eu quero dizer o seguinte, eu entendo de arte. Eu fui criado no meio de arte. Arte não pode despertar ódio nas pessoas, não pode despertar erotismo nas pessoas. Você sabe onde é que nasce essa sujeira toda? Numa tentativa, que você sabe muito bem o que eu lhe vou falar agora, onde a sociedade está aprendendo a desconstruir a família e a aceitar a vergonha do que tem publicado aí, essas exposições, crianças podendo tocar em pessoas nuas, pinturas e quadros, as maiores aberrações que existem. Você sabe onde é que isso tudo nasce? Eu vou lhe mostrar. Nasce aqui, olha. Sabe qual é aquele símbolo que está ali? Você sabe. Todos os dias, os canais de televisão jogam adultério, lesbianismo, pornografia, ocultismo, satanismo, homossexualismo, filmes diabólicos, pactos satânicos, trabalham para destruir as famílias. Este é o problema do nosso país. São exatamente homens públicos, malignos, que têm uma história familiar diabólica. Fazem isto aqui. Então hoje qualquer criança que esteja diante de uma novela vai ver exatamente esses aspectos que eu lhe mostrei aqui. Pastor, isso tem uma complicação muito maior e muito mais ampla. É que, por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos, que nós tanto gostamos dele, Barack Obama, ele promoveu uma agenda de gênero no mundo. Ele criou um embaixador gay para divulgar a agenda de gênero no mundo. Isso é muito dramático. O presidente da França, o ex-presidente, Monsieur François Hollande, ele incentivou o movimento de gênero, ele influenciou os países da comunidade europeia. Ele pegou um embaixador chamado Monsieur Laurent Stefanini e ele desafiou o Papa. Este homem, Laurent Stefanini, era um homossexual assumido e esse François Hollande, que era o ex-presidente, desafiou o Papa, desafiou a Igreja Católica e nomeou um diplomata como embaixador no Vaticano, um gay assumido, para desafiar o chefe da Igreja Católica. Sabe o que o Papa fez? Proibiu, não deixou. Então, a ONU, Organização das Nações Unidas, amado, incluiu a ideologia de gênero nos seus programas de direitos humanos para os países membros. Começou com o presidente Barack Obama, passou o Monsieur François Hollande, chegou ao Brasil,
através de Lula e de Dilma, porque Lula assinou o decreto 7037 de 2009 e aprovou o terceiro Plano Nacional dos Direitos Humanos, o PNDH3, incluiu como famílias lésbicas, gays, homossexuais, travestis e transexuais. A Bíblia diz que isto não é possível. A Bíblia diz que isto não é possível. O nosso governo ajudou a desconstruir o status da família. Deus criou homem, mulher e filhos. E você que tem formação jurídica, sabe do que eu lhe vou dizer? A nossa Constituição Federal contemplou família como homem, mulher e filhos. Então, você sabe que o Congresso resistiu, depois o Ministério da Educação criou uma PNE de ideologia de gênero e nós estamos neste momento, todos no Brasil, debaixo de um ataque violento às famílias. Graças a Deus que o Supremo Tribunal Federal permite o ensino da educação religiosa. Não era permitido até então. Eu fui criado com a educação religiosa. Então não era permitido. Nenhum símbolo católico era permitido na repartição. Este país tem 87% das pessoas são de origem cristã, sejam eles evangélicos ou católicos. Agora, quando um presidente do tamanho e da dimensão e da envergadura de Barack Obama, que põe como regra do seu governo a ideologia de gênero, o mundo inteiro abraçou essa ideia. E a igreja evangélica? Já existem igrejas anglicanas que estão consagrando bispos e bispas gays e homossexuais e lésbicas. Isso é dramático. E a igreja de Jesus no Brasil está toda calada. Só tem um homem que está gritando aí, que é o pastor Silas, mais ninguém. Todo mundo está calado. Nós não podemos nos calar, amados, porque ou nós somos de Deus ou não somos de Deus. Se você começa a ceder perante os apelos do mundo, você não é evangélico. Então, estou lhe falando de semeador de contendas na família, estou falando de semeador de contendas na igreja, estou falando de semeador de contendas na sociedade. Olha o que disse Provérbios 6, 12 a 15. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés, faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal. Vamos ver qual é a próxima exposição. Vamos botar um homem nu, com 4 meninas de cada lado, e se chama pedofilia. Está na lei, não estou lhe falando como advogado. Está na lei, é pedofilia. O que as pessoas querem? Querem normatizar no Brasil para dizer, não, vamos descriminalizar. Não há pedofilia, quer dizer, há para uns e não há para outros, é pedofilia. A arte, você vê um quadro no Museu do Louvre ou no Museu de Artes Modernas aqui, a arte é arte, a arte inspira, a arte não é erotismo. Não existe arte nenhuma quando você pega hóstias e escreve ali um monte de palavras obscenas e diz isto é arte. Quem é que vocês querem? Sociedade, quem é que vocês querem que aceite isto? Nós não aceitamos. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, esta igreja está em oração para mudarmos o Brasil, meu amado. Nós vamos mudar o nosso país, com oração e com o joelho no chão, meu amado. Diz que no coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal. Vamos ver agora onde? Vamos mexer com as crianças. Vamos na escola ensinar a criança o que é homossexualismo. Vamos induzir. Amados, estão tirando a inocência dos nossos filhos. A escola não pode interferir com sexualidade, amado. Pega uma criança inocente, criança não pode. Criança tem etapas de vida, ela tem que viver as etapas. Ela não pode com 5, 6 anos já ter uma experiência com o sexo adulto, amado. Estão roubando essa coisa da inocência da criança, coisa, sabe? Jesus disse, se você não for como uma criança, você não herda o reino de Deus. E hoje o que é criança? 5, 6 anos já tem acesso a sexo? Mas vem uma mãe dizer, eu permiti, é uma pena, eu lamento muito que as pessoas estejam permitindo que o diabo plante dentro das suas casas o que ele não encontrou espaço na igreja de Jesus.
Então diz que há no coração perversidade, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Versículo 15: pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado sem que haja cura. Então, veja só, como é que eu identifico e discerno um semeador de contendas? Seja na igreja, na sociedade, na vizinhança, no bairro, sabe, na comunidade. Primeiro, anda com perversidade na boca. Amado, fique atento a palavras tortas. Pessoas que torcem palavras para ganhar simpatia. Pessoas que rotulam suas queixas como preocupações. Sua raiva e sua frustração, sua amargura, seu mal-entendido, sempre tem questionamentos, nunca tem respostas nem soluções. Este é um semeador de contendas. Então considere também a linguagem corporal, porque a Bíblia diz: acena com os olhos, arranha com os pés, acena com os olhos. Você já viu como um semeador de contendas, quando você chega num semeador de contendas e diz: e aí, como é que está na igreja? Né? Ali já está uma contenda. A pessoa faz careta, olha, meneia a cabeça. E a igreja está tudo bem? Você sabe, isto são posturas desrespeitosas de um semeador de contendas. Terceiro lugar, faz sinais com os dedos. Provérbios 6,13, faz sinais com os dedos. Você sabe que uma pessoa, semeador de contendas, na igreja, na família, na sociedade, ela se recusa a unir. Ela aponta o dedo como acusação. Ela faz esforço para persuadir os outros para se juntarem ao que ele discorda. A pessoa é sorrateira, tem um poder destrutivo, tem uma capacidade de recrutar outras pessoas, levando-a para os abismos. Então, com quem o semeador de contendas tem vitória? Com os vulneráveis, os incautos. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: se um semeador de contendas chegar perto de mim, seja na igreja, na sociedade, no meu bairro, no meu condomínio, ou num órgão do governo, eu vou dizer uma coisa: no meu coração não há espaço. Não há. Eu não dou vez para o capeta, meu amado. Eu não dou vez para o diabo, eu não dou vez para o mundo. Eu não dou vez para estes vômitos que eu lhe mostrei aqui. Eu não vejo novela, porque é assim, não adianta você ser contra quem faz esses apelos de ideologia de gênero e depois fica em casa vendo novela deles. Então, nós vivemos numa sociedade que está semeando contendas. E eu vou lhe dizer, é um dos pecados mais prevalentes e mais negligenciados, tanto na família quanto na igreja. Ou você pensa que fofoca é apenas coluna social? Todos os caluniadores, todos, têm que ser disciplinados. Como é que nós disciplinamos os semeadores de contendas que vêm desconstruindo a família? Não dando acesso. É assim, no outro dia fizeram isso. O banco fulano de tal fez uma exposição terrível. Uma exposição feia, horrível, erótica, pedofilia. Fizeram as coisas mais incongruentes. Tira a conta do banco. A empresa tal está dando apoio a essa desconstrução da família. Não compro mais. Agora não adianta. Se os atores estão aí indo contra a família, porque não têm famílias boas, depois a igreja fica em casa para ver os atores, nós não vamos ganhar vantagem nunca. Então, meu amado, todos os caluniadores, todos os semeadores de contendas têm que ser disciplinados, porque eles são abertamente enganosos. Nós temos que enfrentar, nós temos que confrontar, temos que não dar ouvidos, porque eu vou lhe dizer o que disse Provérbios 26, 20 a 28. Olha lá. Sem lenha, o fogo se apaga. É verdade. Não há lenha, não há troca, o fogo acaba.
problema é que o governo está botando lenha no fogo, amado. As igrejas estão quietas, o povo de Deus está em concordância. Olha, um dia desses um garoto que passou aqui na igreja publicou uma série de matérias homossexuais. Muita gente da nossa igreja chegou lá e disse: é isso a mim, amiga, é isso mesmo, eu sinto orgulho de você. Depois domingo estava aqui na ceia. Eu não sinto orgulho de quem foi criado aqui, consagrado aqui no altar, aprendeu na escolinha dominical e depois foi induzido que sexo não é homem nem mulher, tem gêneros. Isso não foi o que se ensinou aqui na igreja. Onde está o desequilíbrio disso? Está dentro da família. Então ele diz: não há lenha, o fogo apaga. Não há maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração, 7. E ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Então, a língua falsa aborrece quem é frio, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Então eu aprendi isto, amado. Não há lenha, não há fogo. Cessa a contenda. Se eu não for um semeador de contenda, cessa. Então a igreja tem esta parcela de responsabilidade dentro da igreja, nas nossas famílias, e a postura que as nossas famílias têm que ter perante a sociedade. Então, quando eu li esta passagem aqui, estava preparando a mensagem, isto me convenceu. Isto me convenceu completamente. Se eu não confrontar e aceitar, eu serei tão culpado tanto quanto aquele que fala mal, semeia contendas ou luta contra o bem-estar da família. Por isso é que Jesus disse uma coisa muito estranha. Diz em Mateus 10:36, os inimigos do homem. Wow, it is possible. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Foi Jesus que disse isso. Quer dizer que às vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa família, tem um inimigo que gera contendas e que, não vamos dizer nada, deixa, é assim mesmo, é personalidade. Amado, nós não podemos aceitar isso. Você sabe quanto eu tenho me debatido com esta situação, por exemplo, do Facebook, da internet, porque há pessoas que estão compartilhando detalhes que não precisam de ser compartilhados. Estão apontando falhas que não deveriam ser apontadas publicamente. Estão alimentando más conversações. Estão aceitando más atitudes. Hoje, a internet tem mais gente lutando contra Deus do que a favor de Deus, mais gente lutando contra a família, contra a igreja, e nós não podemos curtir e dizer: eu sinto o maior orgulho naquela irmãzinha que foi criada na igreja e que está lá embriagada numa praia da Barra, tirou um selfie e está dizendo: meu irmão, estou aqui numa boa. Não está numa boa. Não está numa boa. Então, nós temos que agir como cola para reunir fragmentos, pedaços e fazer a união. Temos que aprender a reconhecer o que é, ou a característica do que é um semeador de contendas na igreja, na família, na sociedade. Nós não podemos dar desculpas ajudando ou instigando outros a aceitar o que Deus diz não. Então, se o indivíduo disse: eu assumi um outro gênero sexual, e um evangélico clica e diz: tem orgulho em você, meu amado, é isso mesmo, tem que assumir mesmo. Você desconstruiu o que Deus construiu.
Isso é problemático. Então, Provérbios 6,15 disse: a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado sem que haja cura. Amado, Deus não gosta quando alguém mexe com a sua noiva. A sociedade tem mexido com a noiva de Cristo. Nós somos chamados de homofóbicos, de chauvinistas, de pessoas incongruentes, analfabetos, burros. Teve um deputado federal que disse: igreja é circo, os crentes são palhaços, a Bíblia não deu um nome ainda mais indigno. E a sociedade fica quieta e diz: pois é, é isso mesmo. Nós somos pessoas com um chamado a lutar pela fé evangélica, amado. Não deixe a sua casa nem a sua família se contaminar com o que o governo espalha, a sociedade espalha, o Rock in Rio espalha. Não deixe. Seja você dentro de casa a passar exemplos aos seus filhos, a passar exemplos aos seus netos. Seja você a ser um propagador da paz. Romanos 12:8 diz isso: exorta, faça com dedicação, contribui com liberalidade, o que preside com diligência, que exerce misericórdia com alegria. Então eu disse: exorta, faça com dedicação, o contribui com liberalidade, o que preside com diligência, que exerce misericórdia com alegria. Nós temos que fazer isto. Esse é o nosso exercício. 1 Coríntios 7,15 diz: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito a servidão, nem irmão nem irmã. Deus os tem chamado à paz. Colossenses 3,15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, sede agradecido. Seja a paz de Cristo. 1 Tessalonicenses 5,13: e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que vivei em paz uns com os outros. Portanto, este é o apelo do Espírito Santo. A igreja em unidade e paz. A igreja daqui a pouco está vazia, o templo, o santuário está vazio. Para onde a igreja vai? Para a tua casa. Dentro da tua casa, sente com os seus filhos. Na hora da refeição, ore. Mostra o seu marido, mostra a sua esposa, mostra os seus filhos que você não se envergonha do Evangelho. Fale de Jesus, ore, deixe os seus filhos lhe verem de joelhos. Deixe a sua esposa e o seu marido entender que você é um homem ou uma mulher temente a Deus. Dê o seu testemunho, defenda o Evangelho. Porque, irmãos, quando está tocando na igreja, está tocando em Deus. Quando Saulo perseguiu-os no caminho, quando Jesus lhe apareceu no caminho de Damasco, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem persegue um crente, persegue a igreja. Quem persegue a igreja, persegue Deus. Então, dentro da sua casa, cultive virtudes. Não aceite nenhum valor de nenhuma ideologia. Diga aos seus filhos: quando você nasceu com uma genitália masculina, você é homem. Se você nasceu com uma genitália feminina, você é mulher. A sociedade diz que não, que existe um terceiro gênero, um quarto gênero, uma ideologia de gênero. Isso é invenção do diabo para desconstruir a família. Amado, eu sei o que algumas mães desta igreja passam, porque filhos aceitaram esses apelos. Eu sei a vergonha que sente, a tristeza, a angústia, choro, baberranho, porque viram filhos criados no Evangelho que hoje aderiram a um apelo de um semeador de contendas numa novela. Um semeador de contendas que é um grande ator, que é formador de opinião. Eu não quero saber o que nenhum artista quer dizer, amado. Eu vou dizer uma coisa: eu, às vezes ando no bar shopping, algum shopping, eu vejo, passa um ator de Globo, um ator de novela, um monte de gente atrás. Eu não quero nem saber, não tem nada para me acrescentar. Um indivíduo que vai para uma novela e mostra nudez, e mostra sexo, e mostra tráfico, e mostra prostituição, depois eu vou correndo atrás: me dá um autógrafo, por favor. Um autógrafo? O que essa pessoa tem a me acrescentar? Ela quer ouvir falar de Jesus? Não, ela é contra a igreja, diz que igreja é circo.
Os crentes são palhaços. Ouça, eu queria deixar isto à sociedade: que não há nenhum palhaço, que não há nenhum circo. Aqui há um corpo de Cristo, temente a Deus, e a igreja de Jesus vai prevalecer. Nós vamos prevalecer, em nome de Jesus Cristo. A igreja vai mudar o Brasil, amado. Somos a favor da família. Diga: eu sou a favor da família. Diga: eu sou a favor de Deus. Diga: eu sou a favor dos meus filhos. É isso que você tem que ser. E se o diabo intentar, amado, contra a tua família, resista, porque se ele vier por um caminho, ele tem que fugir por 7 caminhos, amado. Você recebe essa palavra? Curva a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, fortalece o teu povo nesta hora. Encoraja ao testemunho legítimo e verdadeiro, Pai. Faz com que cada homem desta igreja, cada mulher, cada ancião, cada jovem desta igreja seja luz e sal desta terra. Que ninguém no nosso ministério se envergonhe do Evangelho, Pai. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mais do que as minhas palavras, ó Espírito Santo, que cada coração agora seja revestido desta segurança da palavra. Em nome de Jesus, repreendemos o semeador de contendas e discórdias nas famílias, repreendemos o semeador de discórdias e contendas na igreja, na tua família ou na sociedade. Nós dizemos não para o que tu dizes não, nós dizemos sim para o que Deus diz sim. Em nome de Jesus. Seja forte, amado. Deus é contigo. Ser forte, ser corajoso. Resista ao mundo e agradarás a Deus, em nome de Jesus Cristo. E o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado. Passamos 10 minutos, conforme eu tinha solicitado. Vamos ficar de pé. Vou pedir ao meu bispo André, por gentileza, que venha conceder a bênção final. Glória a Deus. Parabéns pelo trabalho tão ardoroso que vocês fazem às segundas-feiras. Muita gente sendo transformada pelo poder da oração. Bênção final. Estenda suas mãos para o altar. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, o eterno amor de Deus, se manifestem todos os dias das nossas vidas. E que a comunhão, a paz do Espírito, que é o vínculo da perfeição, sejam com todos deste ministério e com toda a igreja de Cristo ao redor deste Brasil, ao mundo todo. E os eleitos, aqueles que promovem a paz, aqueles que são a igreja do Cordeiro, que resistirão firmes na fé, digam amém e amém. Glórias a Deus.